Sai daí, sai daí! Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos os despojos de despojos da nossa casa. Lança a tua sorte entre eles, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir tua unção, tua graça e a tua bênção sobre a palavra que nós estamos agora, Deus. Vamos agora, Senhor Deus, ministrar para a tua igreja. Fala conosco, Pai, eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados e queridos irmãos, eu quero nesta noite falar aos irmãos a respeito da influência da família na vida da igreja e da sociedade. A influência da família na vida da igreja e da sociedade. Amém, irmãos? Amém. Diga comigo, a influência da família na vida da igreja e da sociedade. Amém. A família tem uma grande influência em todos os aspectos da nossa vida, na sociedade, na política, na profissão. Eu vejo muitas pessoas que seguem a profissão dos pais. Por exemplo, um dos meus filhos seguiu o meu caminho de ser do ramo óptico, né? Fizemos o curso de técnica em ótica, optometria, e o meu filho vai dar continuidade
a minha profissão. Conheço médicos oftalmologistas. Lá em São Bernardo tem 2 clínicas famosas, que é a COSP, Clínica de Olhos de São Bernardo, Dr. José Salaroli, que os filhos dele agora que tocam o consultório. O Batista da Luz, a filha dele agora toca a clínica ali. Então muitos filhos recebem a influência dos pais na educação dos filhos, na formação. Muitos pais hoje repetem aquilo que aprenderam com seus filhos, com seus pais lá no passado. Na formação profissional dos filhos, conforme já disse há pouco, consequentemente, então, a família, o lar, tem uma forte influência também na vida da igreja. E eu creio que a vida espiritual de uma igreja está intimamente ligada à vida espiritual das famílias que frequentam a igreja. Daí aquele ditado importante que diz: lares fracos, igrejas fracas; lares fortes, igrejas fortes. Então, se a nossa família é uma igreja forte na fé, no amor, na comunhão, é uma família que anda na presença de Deus, isso vai influenciar na vida da igreja. Como eu já disse também aqui algumas vezes, se há culto na vida, há vida no culto. A pessoa passa a semana toda sem comparecer na presença de Deus, sem orar, sem fazer o seu TSD, sem ler a palavra, aí chega aqui no culto e quer que caia fogo do céu. Não vai cair, porque se você não tem uma vida na presença de Deus, quando chegar aqui é uma pedra fria e dura. Você não caminhou com Deus, então essas 2 horas que nós ficamos aqui, não vai cair fogo do céu se você não andar com Deus no seu dia a dia. E eu posso afirmar ainda, se há culto na família, há culto na igreja. Você precisa juntar a tua família. Às vezes tem uma pessoa só que é crente na família, mas se você tem um marido crente, a esposa crente, os filhos, juntem os filhos, façam uma oração juntos, leiam um trecho da palavra, façam o culto doméstico, que acabou, o culto doméstico acabou no mundo evangélico, não se faz mais o culto doméstico. Juntar os filhos, a esposa, o marido, e orarem e lerem a Bíblia juntos. Não pense você que esses 40 minutos que as crianças ficam, 50 minutos aí na classinha, mas, às vezes você pensa que, meu filho está sendo ensinado na palavra, e não pense que isso é suficiente. Quem vai ensinar o seu filho a andar no caminho do Senhor são os pais. Quanto melhor a saúde espiritual da família, melhor será a espiritualidade do culto. Quanto melhor for a vida espiritual da família, maior e melhor será a espiritualidade na igreja e da igreja. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte, irmão: o lugar mais difícil para você ser um crente verdadeiro é no lar, é dentro da sua casa. Lá em família, nós tiramos as nossas máscaras, nós somos nós mesmos, não há os fingimentos sociais. O irmão chega aqui na igreja, a paz do Senhor, irmão, com aquela espiritualidade, você fala, o gigante na fé. Mas quando chega na casa dele, ele tira essa máscara de gigante na fé e vira um carnal na fé, um homem carnal. Fala o que não deve e quando não deve, da forma que não deve. No lar, nós sabemos que é no lar que muitas injustiças são cometidas, muitos traumas que nós carregamos durante toda a vida, foram lá em casa que nós adquirimos. Mágoas, ressentimentos, agressões, traições, violência contra as crianças e contra os idosos. Eu fico indignado quando eu vejo na televisão alguma notícia de que alguém agrediu um bebê, agrediu uma criancinha ou uma pessoa idosa. Vocês já viram aí denúncias, não é? Eu fico com tanta ira, que eu tenho vontade de pegar a televisão e jogar na parede, já que eu não posso jogar aquela pessoa na parede, não é? Porque é uma covardia muito grande
um indivíduo fazer isso com as crianças ou com os idosos, abusar, né, das criancinhas de forma violenta, de forma sexual. A violência doméstica, então, é um dos grandes traumas da nossa sociedade em que nós vivemos, que precisamos enfrentar e tratar. Hoje eu mandei nos grupos aí um videozinho que está falando exatamente para as crianças não ter segredo. Certa avó brincava com o netinho e fazia algumas coisinhas nas brincadeiras erradas, e ela dizia para o netinho: vai ser o nosso segredinho. Mas os pais descobriram que ela dizia isso, chamou a vovó e disse: você não faça isso. Porque no mundo, quando as pessoas violentam uma criança, eles falam para a criança exatamente isso: isso vai ser o nosso segredinho. Então a criança não deve ter segredo, não deve esconder nada dos seus pais, tá? Então aquela vovó parou de falar que tinha um segredinho com o netinho. Falava com amor, com carinho, mas ela cortou esse negócio de segredinho. As maiores tragédias dos relacionamentos humanos acontecem no lar. E muitos dos problemas que ocorrem no lar ocorrem com o pai. A maioria dos problemas é o pai. Você nunca ouviu falar de uma mãe pedófila? Você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Mas você constantemente ouve falar de pais pedófilos, pais que violentaram as próprias filhas, filhas que engravidam do próprio pai. É uma coisa terrível neste mundo. Mas nós, povo de Deus, temos que pensar, temos que agir, temos que viver de modo diferente do modo que o mundo vive. No lar também, por outro lado, no lar também é um lugar de bênção. O lar é um lugar de felicidade, é um lugar de vitórias pessoais. Isto é, se Jesus Cristo for um dos moradores da tua casa, se Jesus Cristo morar ali com você, se for um dos moradores da família, um membro da família, tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. Se Jesus morar no teu coração e morar na tua casa, será então um lugar de bênção, um lugar de oração, um lugar de milagres. Mesmo os momentos difíceis, de lutas, quando Jesus está presente, nós seremos abençoados. A partir do nosso lar, nós sabemos e conhecemos que também acontecem muitas bênçãos. Muitas pessoas são muito bem-sucedidas porque teve um lar bem-sucedido, famílias abençoadas, filhos abençoados, pais amorosos geram filhos amorosos. E amor não significa necessariamente que você nunca vai disciplinar o seu filho com a vara, que a Bíblia diz: disciplina o menino com a vara, nem por isso ele morrerá, e você salvará a sua alma do inferno. Então, muitas das vezes o amor ele é mostrado também na disciplina. Pais que amam seus filhos vão disciplinar os filhos no momento em que eles cometerem erros. Tudo então vai depender da estrutura que você está criando a sua família. Que estrutura você está criando a sua família? Em que base você está construindo o seu lar? Filhos abençoados vão também no futuro cuidar muito bem dos seus pais, vão abençoar também os seus pais. Amém ou não, gente? Está me entendendo? Está me seguindo? Amém. Lares destruídos geram filhos que sofrem muito. Eu tenho na família casais que se separaram, os filhos sofreram muito, filhos que sofrem muito, porque eles veem as pessoas, as duas pessoas que eles mais amam, brigando, não se entendem, não é? Se ofendendo e às vezes até se agredindo. Mas os nossos filhos não vão se preocupar muito quando eles veem os pais discutindo, mas também veem os pais se perdoando, se acertando. Quando os meus filhos eram pequenos e adolescentes, vez por outra,
eu tive que pedir perdão para minha esposa, chamar as crianças e falar: filho, você me perdoa, filha, você me perdoa, porque eu briguei com a sua mãe, discuti com a sua mãe na sua frente, não é? E aí, então havia um momento da reconciliação. Mas eles não esquentam a cabeça. Meus pais discutem aí, mas daqui a pouco eles estão se perdoando, estão se beijando, estão se abraçando. É assim que é, entendeu? Mas os pais precisam liberar perdão um para o outro. No mundo de hoje, inventaram a palavrinha desculpa, e aí acabou o perdão, não é? Desculpa aí, hein? Comer uma coisa, você tromba com uma pessoa ali na calçada e fala: desculpa aí. O outro fala: valeu. Aí vai embora cada um pro seu lado, não é? Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia a palavra é perdão, me perdoa. O que eu te ofendi, eu falei o que não devia, você me perdoa? Então, queridos, vamos construir nossas famílias numa base bem sólida, firmada na palavra de Deus. Veja bem, uma mãe que grita com seus filhos, ela está discipulando seus filhos para gritar com ela depois. Um pai que xinga e amaldiçoa seus filhos, ele está preparando, mostrando para os filhos o caminho de como tratá-los no futuro. Eu tinha um vizinho bem assim em frente à minha casa, que o pai chegava na rua e gritava bem alto para toda a vizinhança ouvir o nome do filho dele: Eduardo, seu! E falava um palavrão: vem para casa, seu! Né? E outro palavrão. E aí não demorou muito, aquele menino chegou na adolescência, começou a usar drogas e já começou a agredir os pais. E não demorou muito tempo, ele foi preso porque foi roubar um carro, foi furto, né? Foi furtar o carro e a polícia pegou, foi preso. O pai precisou gastar muito dinheiro para os policiais subornar, né? Subornar, essa é a palavra certa, para que eles arquivassem o processo, porque o menino era réu primário e o processo não dava andamento e ele ser solto. Mas puxou lá uns mesezinhos de cadeia. Mas, então, veja bem, se eu amo os meus filhos, eu devo demonstrar isso em você. Amém? Da mesma forma, filhos, então, que têm seus lares assim, destruídos, pessoas brigando, as pessoas não se amam, se ofendem, sofrem muito. Mas isso não quer dizer que está tudo perdido, porque pela graça e misericórdia do Senhor, esses lares divididos também, esses filhos, frutos de lares divididos, também podem alcançar a vitória e o sucesso, serem bem-sucedidos. Eu tenho um sobrinho, o nome dele é Júnior. Você conheceu o Júnior? O Júnior, ele começou a igreja lá, esta igreja, ele foi um dos primeiros membros da igreja. Nós começamos esta igreja até através dele, de me convidar para ir lá conhecer o trabalho na Rua da Biquinha. O Júnior hoje é pastor, ele é fruto de lares destruídos. Mas ele me disse, esses dias atrás, ele disse, volta e meia, ele fala: tio, você é meu modelo de pai, tio. Eu me espelho em você. Você é meu modelo de pastor. Tudo que eu vi você fazer, eu estou fazendo lá na nossa igreja. Ele é pastor da Igreja Batista lá no Riacho Grande, lá na Capelinha, uma pequena igreja ali, que estava para fechar. O Júnior foi lá, subiu o trabalho e está fazendo a obra de Deus naquele lugar. Então, irmãos, tem que ter um modelo. Eu louvo a Deus por ter sido modelo na vida desse meu sobrinho. Então, você tem que ser um modelo para o teu filho, para a tua filha. Volto a dizer, lares abençoados, filhos abençoados, mas isso não quer dizer que Deus não possa ter graça e misericórdia daqueles lares em que houve divisão e separação. A Bíblia diz assim: qual dentre vós é o pai que, se seu filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se seu filho pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente? Ninguém vai fazer isso, não é verdade? Os pais sempre querem abençoar os seus filhos, sim ou não? Amém. Sempre querem ver os seus filhos bem, sendo vitoriosos, tendo êxito nas suas lutas, né? Os pais, queridos, você sabe, você que é mãe, você que é pai, sabe que nós enfrentamos uma batalha muito grande, é um esforço muito grande para educar uma criança. A gente precisa se superar, renunciar a muitas coisas, né, para dar o melhor para os filhos. Quantos pais já precisando do tipo comprar um sapato novo, ele fica usando o sapato velho porque ele compra um sapato novo para o filho. Uma blusa de frio nova, está
chegando o frio, né? Ao invés dele comprar blusa para ele ou para a esposa, compra para o filho, porque quer sempre dar o melhor. Prefiro eu passar a dificuldade do que ver meus filhos passando as dificuldades. E na fé, nós precisamos influenciar as crianças, os filhos, né, com muita fé, amor, esperança. Eles estão de olho em nós, eles estão sabendo. As crianças estão ali brincando, mas ela está ligada na nossa conversa, ela sabe o que nós estamos falando. Graças a Deus que Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Não se esqueça, entretanto, meu amado irmão, que Satanás, nosso adversário, tem um grande interesse em arruinar as famílias. E ele está aí matando, roubando e destruindo, porque ele sabe, se ele destruir as famílias, destrói a sociedade. Ele tem atacado todas as famílias indistintamente, mas especialmente ele tem atacado a família do povo de Deus, porque o interesse do diabo é destruir a família dos crentes, para que ele possa também destruir a igreja do Senhor. Mas a minha Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Nós olhamos para a sociedade hoje e vemos um caos, uma verdadeira bagunça, uma grande bagunça, porque o moderno conceito de família é aquele velho jargão que o jovem está usando agora. A gente casa, mas se não der certo a gente separa. Nós casemos, mas se não der certo nós separemos. Certo casal procurou um pastor amigo meu e falou assim, no gabinete, não casados, namorados: pastor, nós fornicamos, nós fomos para um motel. Aí o pastor: meu Deus, né? O que fazer agora? Colocar na disciplina. Mas nem fala o português certo e já quer ir para o motel, né? Ah, meu Deus. Muitos casais, irmãos, estão enfrentando essa luta, porque hoje o sexo entre a adolescência está virando uma coisa comum. Não é normal, mas é comum. Meninas de 9, 10, 11, 12 engravidando. Tempos atrás eu vi uma menininha de 9 anos grávida na televisão. É um absurdo, é chocante. Chega a ser chocante, porque a adolescência vai para a lama, acaba com a vida daquela criança ainda, não é? Então, nós precisamos trazer as nossas famílias para o padrão bíblico de família. Homens e mulheres aí no mundo traem e são traídos, são adultos, separados, muitos casais, sexo na adolescência, pervertendo a lei da criação, arruinando a adolescência das crianças ainda, que é uma fase tão bonita da vida. Mães solteiras, muitas delas, conforme eu disse, são adolescentes, filhos que não respeitam mais os pais. Consequentemente, se não respeita os pais dentro de casa, não vai respeitar a professora da escola, não vai respeitar o chefe, o patrão do trabalho, as autoridades civis e as autoridades eclesiásticas. Então, meus amados irmãos, eu quero olhar com vocês com bastante atenção para a necessidade de nós construirmos famílias segundo o padrão de Deus. Os servos de Deus não podem se conformar com os padrões deste mundo. Romanos 12, verso 2. Abra a sua Bíblia. Os pais, pai e a mãe, são os provedores da família. Não só no sentido material, financeiro, mas especialmente no sentido emocional e espiritual. Os servos de Deus não podem se conformar com os padrões deste mundo. Romanos 2,12, assim diz a Escritura Sagrada: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento,
Não podemos assumir a forma do mundo. Não se conformar com o mundo é assumir o formato do mundo. A palavra no grego é exatamente essa: assumir a forma deste mundo. Romanos 12:2. Mas que haja uma renovação na nossa mente, uma renovação do nosso entendimento. Romanos 12:2. Precisamos dar para as nossas famílias, então, este padrão conforme a Bíblia. Precisamos dar para as nossas famílias uma orientação que vem de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer o melhor para a tua família, amém, irmão? Amém. A educação cristã, o ensino bíblico deve começar do lar. O dever e o privilégio de ganhar os filhos para Cristo pertence aos pais. A igreja só funciona como um apoio. 40 minutos aí na classinha, 50 minutos, você vai fazer o quê? Aí alguns pais acham que já foi feito tudo. Não, é lá em casa. Quando as minhas crianças eram pequenininhas, saíam com a mãe para tomar sol, estavam começando a andar, às vezes ia até no carrinho, né? A Raquel no carrinho, o Augusto já tinha uma certa idade, já andava, e ele viu um passarinho. Ah, mãe, um passarinho e tal. Ela fala: papai do céu que criou. Pegava uma florzinha: papai do céu que fez, filho. Não é linda essa flor? Foi o papai do céu que fez. E assim foi ensinando os filhos. Amém, gente? Leve os teus filhos a Cristo. Não os proíba de vir à igreja. Leve os teus filhos para a célula. Faça-os participar da célula infantil. Cria, se a tua célula não tem a célula infantil, crie uma célula infantil. A palavra de Deus nos estimula a ensinar as crianças do caminho do Senhor. O caminho é Cristo. Sim ou não? Amém. O caminho é Cristo. Amém. Então ensina o caminho para o teu filho. Esse menino vai andar na presença de Deus. Há pais que nunca falaram de Deus, de Jesus para as crianças. São ateus. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Amém, irmãos? Amém. Você, graças a Deus, está na igreja e podendo ensinar teus filhos dentro da palavra do Senhor. Que o mundo está aí, terrivelmente, atacando nossos adolescentes, nossos jovens e até as nossas crianças, né? Tem pais que, com as suas atitudes, com seus comportamentos, afastam os filhos de Deus. Eu conheci um pai que, quando a filha dele começou a ir à igreja, ele brigava com ela e chamou ela na conversa e disse: eu prefiro que você vá na balada do que vá nessa igreja dos crentes. Pensou? Jogando a própria filha nas mãos do diabo, né? A igreja, irmãos, vai ensinar os filhos o caminho que deve andar, mas o trabalho é seu. O trabalho é seu, dos pais, né? Por isso, não adianta você ser um ventarrão aqui na igreja, chegar na sua casa, esquecer de Deus, esquecer da Bíblia, esquecer de orar, né? Precisa reunir as crianças, contar histórias da Bíblia. Meu filho, ele era pequenininho, devia ter uns 2 aninhos para 3 aninhos, e eu falei: vem cá, filho, vou ler a Bíblia para você. Comecei a ler a Bíblia e percebi um grande desinteresse de uma criancinha de 2, 3 anos, né? Então eu falei: não pode ser lido assim, tem que ser dramatizado. Aí então comecei a contar a história do Pedro, né? De Jesus andando sobre as águas do mar e o Pedro, e falou: deixa eu. Então eu dramatizava. Então vinha Jesus, filho, eles pensaram que era um fantasma. Aí então o Pedro foi, daqui a pouco ele viu o vento e começou a afundar, Aí eu dramatizava aquilo. Ficou todo feliz. No dia seguinte eu cheguei no serviço, ele me catou pelo dedo assim da mão, me levou no quarto e falou: pai, lê a Bíblia para mim de novo. Não sabia nem falar direito, né? Lê a Bíblia para mim de novo. Aí novamente contando uma outra história, dramatizando assim dessa forma. Quando eu era ainda um garotão assim de uns 8, 9, 10 anos, o meu tio, né, assim, se convertido na igreja metodista, ele fazia em casa concurso bíblico.
Ele então dava um texto da Bíblia para a gente ler. Os três eram 3 meninos, mais ou menos da mesma idade. A gente lia e ele fazia perguntas. E depois fazia a batalha bíblica. Ache Abacuque 1:3. Tem que correr a abrir, né? E era uma forma que ele achou de ensinar a Bíblia. E ele deu uma caneta para quem ganhou o concurso. Fui eu. Então, estimulando-os. Eu li a Bíblia quando era pequeno. Por causa do quê? Por quê? Porque esse meu tio, que eu fui morar com ele depois que fiquei órfão, nos ensinava, nos estimulava a ler. Aí então as pessoas traziam os meninos para Jesus, para que Jesus lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam. Lucas 18. Tem gente que repreende, não deixa as crianças virem. Ali os discípulos mesmo estavam pedindo às crianças de vir a Jesus, mas Jesus falou: deixai-os vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Amém, irmão? Os pais, na sequência, segundo ponto, segundo argumento, os pais devem ensinar os seus filhos pelo exemplo de vida. Aí vem o texto de Provérbios que nós lemos no começo, 1:8, Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares em teu pescoço. Os filhos precisam ouvir aquilo que os pais falam, o que o pai e a mãe ensina, instrui. Vocês que são filhos, estão aqui, são crianças ainda, mas ouça o que tua mãe fala, teu pai fala. Os ensinamentos dos pais serão como diadema sobre a cabeça. Diadema é uma espécie de faixa ornamental que os reis colocavam sobre a cabeça, ou ainda um ornamento circular que se colocava sobre a touca. Era um ornamento, vai ser um ornamento sobre a sua cabeça, e um colar sobre o seu pescoço. Existem 2 maneiras de você ensinar teus filhos: maneira formal, que é o método escolar, é a escola. Aqui, quando as professoras vêm aqui ensinar as crianças aqui na classinha, é o método escolar, é o tempo de ensino formal. E o método informal, que é a estratégia familiar. Os filhos aprendem com os pais, e os filhos aprendem no lar. Infelizmente, o lar da nossa sociedade está em colapso, está em degradação, mas os filhos vão aprender com você, no seu lar, na sua casa. A educação dos filhos se processam ali. Muitos pais, especialmente as mães, têm uma força muito grande para influenciar seus filhos. Muitos filhos não têm coragem de chegar no pai, procura a mãe primeiro. Aí a mãe fala: eu vou falar com seu pai, não é assim? Mas devido à situação do mundo de hoje, muitas das mães, a maioria até eu acho, trabalham fora, precisam trabalhar fora por causa da situação financeira, e acabam entregando então a educação das crianças para as professoras, para uma classinha, para uma empregada, para a babá, para a vovó, para a titia, para outras pessoas. E você sabe que essas pessoas não têm autoridade do pai e da mãe. A vovó vai mais estragar do que corrigir. O vovô também. Faz tudo o que os netos querem. Meus netos adoram ir em casa, porque a gente faz tudo o que eles querem. Até a Pitotinha agora já fala vovô e já quer subir a escada. Que é só amor, só beijo, não tem repreensão, não tem correção nenhuma, né? Então, isso tem dificultado, mas nós precisamos então, irmãos, dar ensino de qualidade. O pouco tempo que você passa com os teus filhos, dedique-se a eles. Não adianta você estar em casa com teu filho e não ter um tempo de qualidade com ele. Às vezes eles não querem muito tempo, eles querem brincar 5, 10 minutos com você. Dê esse tempo para ele. Brinca com ele, rola pelo chão, brinca de cavalinho, o que ele tiver de brinquedinho lá. Meu netinho toda hora está chamando: vovô,
vamos jogar? Que é no WhatsApp. Baixamos joguinhos infantis, ele vai lá em casa, vovô, vamos jogar? Ele joga sozinho, na hora que estoura os balãozinhos que ele tem que estourar, ele quer que eu vou lá estourar os balãozinhos com ele, não é? Então, você está vivendo um tempo junto, passando, sabe, essa influência tão poderosa do relacionamento, da comunhão, do contato. A maior e a melhor forma de ensino é pela prática de vida, tanto o ensino emocional, espiritual, é pela prática de vida. Uma mãe que tem medo de barata, e a hora que vê uma barata, grita, pula em cima da cadeira e tal, vai passar esse medo para as crianças. Entendeu? Minha esposa, duas coisas que ela sempre, ela não tem, uma coisa ela tem muito medo, que é cobra, e a outra ela não tem medo, mas tem nojo, que é rato. Mas um dia aparece um camundongo lá em casa, e a gente tinha uma gata, e a gata perseguindo esse camundongo pelo meio da cozinha, ia para a sala, o camundongo vinha, e a Silvia sentada à mesa, lendo uma revista, lendo a revista Veja, e o ratinho para lá e para cá, e ela estava ali lendo a revista Veja, ela detesta rato, tem nojo de rato, daqui a pouco ela pegou a revista e fez pá! Matou o rato na hora. Mas não demonstrou os filhos que estavam com medo ou com nojo, entendeu? Mãe, tipo assim, você é demais, né? Então, não passe o medo que você tem para as crianças. Tem mãe que tem medo de trovão, de chuva, apavora, aí passa esse medo para os filhos. A hora que você tem que demonstrar coragem. Eu tenho meus medos, não são poucos, mas na frente dos meus filhos eu nunca demonstrei medo. Aí esse dia atrás meu filho falou com os amigos dele: o homem mais corajoso que eu conheço na minha vida é meu pai. Mas mal sabe ele dos medos que eu tenho, é que ele não demonstrava. Então, irmão, você vai influenciar a tua família, sabe como? Pelo exemplo de vida. Mais vale um exemplo do que 1000 palavras. Sabe? A tua fala é muito boa, mas o teu exemplo fala mais alto. Amém, querido irmão? Amém. Os pais precisam orientar seus filhos através do diálogo. Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrado, não aceite se disserem: vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, sai do caminho dessa gente. Então, o texto de Provérbios está mostrando aqui um pai que conversa com o filho, que aconselha o filho, não é? Sobre os falsos amigos, sobre a gente ruim. Quando meu filho era adolescente, 12, 13 anos, era aquela época do Nintendo, né? Alguém lembra do Nintendo? Atari, Nintendo? Não entendo, porque ele só ganhava de mim aquele jogo, eu nunca ganhei dele. Então, ele trazia os colegas em casa, que a gente fazia questão de conhecer os coleguinhas dele. Com quem ele estava andando? Quem são os amigos do meu filho? Tem pais que falam: não traz essa molecada aqui não. Tem mãe, né? Vai sujar a casa, não sei o quê. E eu fazia questão de trazer. Aí chega um meninão, um pouco mais velho que a turminha, né, jogando lá com eles, minha esposa só filmando. Cheguei em casa e falei: bem, veio um menino aí mais velho que os Augusto, que os colegas dele. Esse menino eu não conheço, procura saber. Aí sondei pela vizinhança, descobri que ele morava lá embaixo. Mais um tempo descobri que ele passava drogas para os menorzinhos. Primeiro dá o baseado, o menino vicia, depois não dá mais, vende, tem que vender. Primeiro ele vicia, depois, passado mais uns 2 meses, por aí ele foi preso. Foi para a FEBEM, porque era menor de idade. Naquela época era FEBEM, agora é casa, né? Então, você tem que estar de olho com quem eles estão andando. É gente boa, é gente que está levando para o mau caminho. Então, conversa com os filhos. A maior propaganda das drogas é o silêncio dos pais. O maior divulgador do mundo das drogas é você se calar. São os próprios pais que nunca sentam com os filhos e conversam com eles e explicam para eles o mundo que nós estamos vivendo. Esse pai aqui
que é o Salomão, conversava com seu filho, orientava o seu filho. Filho, tem gente ruim, não anda com eles, meu filho, cuidado. Ah, pai, já viu isso? As crianças, os adolescentes, até os jovens falam: ah, pai, eu já sei, deixa pra lá, pai, que nada, pai, eu sei, pai, eu me cuido. Mas fala, porque isso vai ficar na cabeça dele, né? Não deixe de falar. Meus filhos iam viajar, meu filho especialmente, eu colocava bilhetinhos dentro da mala dele, escondidos, sem ele saber. Filho, eu te amo. Filho, estamos orando por você. Filho, cuidado onde você vai pôr as suas mãos nos teus pés. Punha lá dentro da mala, entre as roupas. A hora que ele chegava lá no acampamento, onde ele ia, estava lá os bilhetinhos, né? E ele ia achando. E lembrando, eu tenho um pai lá que está pensando em mim agora. Amém, querido? Então, cuida do teu filho, cuida da tua filha. A esposa e a mãe devem ser o modelo para a vida dos seus filhos. A Bíblia diz assim lá em Tito 2: as mulheres idosas semelhantemente sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem seus maridos, e filhos a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito está ensinando que as mulheres mais maduras, mais velhas, devem ser mestras para as mais jovens. Eu estou estudando um pouco da cultura muçulmana e eu estou vendo ali como é o respeito das jovens casadas ou solteiras com as mais velhas. No clã, né, isso mais atrás, né, no tempo mais antigo, elas chamavam as mais velhas de mãe. Não é filha de sangue, mas chamavam mãe, com respeito, sabe? Mas hoje isso tem se perdido um pouco. Mas as irmãs mais experientes têm muito que ensinar para as mais jovens, porque o caminho que estas jovens estão passando, elas já passaram. As dificuldades já passaram. Pode orientar dentro da palavra de Deus. As irmãs precisam ser reverentes com Deus, né? Reverentes no seu viver, não caluniadoras, não ficar fofocando, inventando calúnia dos outros, não dadas a muito vinho. Quer dizer, um pouquinho de vinho pode, não é proibido. Não quero criar aqui uma igreja de gente inocente, porque Jesus bebia vinho, sabe? Uma igreja infantil. Escandaliza porque o irmão tomou um copo de cerveja ou bebeu uma taça de vinho. Jesus, então, era, né? Tanto que os fariseus, ele é um charlatão, bebedor de vinho, tá? Mas o que a Bíblia proíbe é a embriaguez. Se você não pode tomar um pouquinho de vinho que fica bêbado ou bêbada, não tome nada. Você não pode tomar um pouquinho de vinho porque você vai querer beber o garrafão inteiro. Não faça isso. Não beba. Porque aí a embriaguez é proibido na palavra de Deus. Porque na embriaguez vem muitos desastres, muitas tragédias nos lares. Irmãos, irmãs queridas, amem seus maridos. O amor supera todos os pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor tudo suporta, tudo espera. O amor vence, porque Deus é amor. Amém. Se você ama a sua esposa, aqui só tem 2 que têm esposa, ela vai responder com amor, não é? A palavra branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Seja mal educado com a sua esposa e ela vai responder na mesma altura, e vice-versa. Sejam bondosas, moderadas, boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Queridos e queridas, vamos estabelecer um padrão de Deus para as nossas famílias. Amém. Um padrão bíblico. Os servos de Deus não podem se conformar com os padrões deste mundo.
Os pais devem ensinar os seus filhos pelo exemplo de vida, porque um exemplo fala mais do que 1000 palavras. O pai deve orientar os seus filhos através do diálogo. A esposa e mãe deve ser um modelo de vida consagrada para a sua família, para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar mais uma vez pelas nossas famílias. Nós vamos orar.